E chegou aquele momento do ano onde nós temos que prestar contas para o nosso sócio que não investe, não assume nenhum risco, mas quer ano após ano a parte dele. E esse sócio é extremamente criterioso e você não pode cometer erros aqui e acabar parando na malha fina. Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática, com um passo a passo aqui, a gente vai fazer juntos a declaração dos seus investimentos no Imposto de Renda 2026. Aqui a gente vai cobrir ações, fundos imobiliários, cripto, renda fixa e lá no final a gente vai falar dos principais erros que o investidor comete nesse momento e pode acabar causando aí transtornos bem grandes. Então fica comigo até o final desse vídeo para não perder nada. Eu vou dividir esse vídeo por capítulos aqui embaixo, então se tem alguma parte que você está buscando em específico, sinta-se à vontade para procurar o capítulo aqui e ir direto para ele, para eu não ficar te enrolando aqui também, que não é do meu interesse. Primeiro, quem precisa declarar imposto de renda em 2026? Porque, Gustavo, eu lembro que nós tivemos a aprovação daquela lei que quem ganha até R$5.000 não precisa aprovar. Mentira, isso vale para o ano 2026, que será declarado em 2027. Então, atenção aqui. Vamos olhar isso direto no site do Ministério da Fazenda. Então, aqui fica muito claro quais são as situações e realidades que fazem você precisar realizar essa declaração. Falando aqui principalmente das que envolvem investimentos, então, rendimentos tributáveis acima de R$35.000, ano passado era 33 mil. Que obteve outros rendimentos acima de R$200.000, contribuinte com ganho de capital sujeito à incidência de imposto, quem vendeu mais de R$40.000 em bolsas de valores ou com ganho sujeito a imposto, contribuinte que teve renda acima de R$178.000 com atividades rurais, com bens em valor superior a R$800.000, contribuinte que aferiu rendimento ou compensou perdas em aplicações no exterior e que teve lucros e dividendos no exterior. Então aqui estão os principais enquadramentos que fazem você precisar declarar imposto de renda. Gustavo, eu ganhei menos do que isso aqui nesse mês e vendi menos de R$40.000 na bolsa e não atendo nenhuma dessas condições aqui. Você está liberado desse vídeo, porque não precisa realizar a declaração de imposto de renda. Bom, caso você se enquadre, a primeira coisa que você precisa ter certeza, e aqui é um passo fundamental, porque se sair mal aqui vai dar ruim em todo o resto do processo, é ter acesso aos dados corretos até o fechamento do ano passado, ou seja, até 31 de dezembro de 2025. Aqui a gente vai ver juntos como encontrar esses dados lá no site da B3, no caso de ações, fundos imobiliários, aluguel de ações e tudo mais, mas é importante que você busque na sua corretora também a declaração, porque outros investimentos somente a corretora vai poder te passar com exatidão todos esses documentos, a exemplo de CDBs, Tesouro Direto, no caso do investimento direto em uma corretora, LCIs, LCAs, etc. Então, a corretora por onde você investiu precisa te fornecer a declaração de imposto de renda do ano passado. A gente vai ver juntos aqui como mais ou menos são os materiais que você recebe por e-mail e também como extrair na corretora Rico, que é a que eu utilizo aqui, mas esse processo deve ser muito parecido para todas as corretoras. Em primeiro lugar, você deve ter recebido no seu e-mail principal, aquele e-mail que você cadastrou lá no seu registro na corretora, alguns e-mails parecidos com esse. Seu informe de rendimentos 2025 já está disponível. Então aqui embaixo ele vai gerar um PDF que você pode baixar e vai ter muita informação relevante. Porém, algumas informações não estão aqui, são fundamentais na hora de fazer a declaração. Então vamos lá para um exemplo aqui da Apex. Aqui dá para ver que nós temos a informação da quantidade de cotas que eu tinha lá em 2024 e as cotas em 2025, então isso aqui está perfeito, e os rendimentos que eu recebi desse fundo imobiliário. Mas você pode ver que aqui não tem informação do preço médio que eu paguei para esse fundo imobiliário. Isso aqui é super relevante na hora de fazer a declaração, até para você aferir ganhos ou perdas e poder utilizar isso a seu benefício. Aqui já, por sua vez, é o extrato que eu peguei lá na corretora Rico. Aqui a gente tem informações super relevantes também. Então nós temos aqui a classificação entre rendimentos isentos, que eu não tenho nenhuma aplicação, entre rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Então aqui a gente pode ver que a gente tem um fundo de renda fixa e investimento no Tesouro Direto, saldo em conta, que você também precisa declarar, e demais informações que aqui eu não tenho, mas caso você tivesse algum tipo de aplicações ou direitos de recebimento futuros, a corretora vai ter que providenciar isso para você. Então você deve gerar esse extrato lá na corretora. No caso da Rico, isso aqui é muito simples, está aqui, para você, imposto de renda, e aqui informe de rendimentos de 2025. Você baixa e é esse o PDF que eu te mostrei ali, tá bom? Então você vai ter que buscar de acordo com a sua corretora
esse informe também. Outra forma de você buscar essa informação é lá na B13. E é a maneira que eu mais vou utilizar para fazer essa declaração aqui. Então você tem que entrar no investidor.b3.com.br, você vai ter que fazer o login. Aqui eu fiz o login na conta da minha filha, que é o que eu vou utilizar para fazer essa declaração aqui. E aqui você pode ver a sua situação, porque lembra, a corretora faz a corretagem dos seus investimentos. Mas se essa corretora quebrar, os seus investimentos estão seguros com a B3. A B3, no final do dia, é a consolidadora e é que tem realmente o controle sobre os seus investimentos. Então aqui nessa parte nós temos a aba de extratos, onde a gente vai utilizar esses dados aqui para fazer a declaração. Mas vamos lá, nós vamos começar pela declaração de ações. A essa altura, eu imagino que você já tenha feito o download do aplicativo. E atenção, baixe o aplicativo direto no site da Receita Federal. Não vai baixar aplicativo esquisito de outros sites aí não, que vai dar ruim, hein? Para ações, o primeiro passo é você fazer a declaração da quantidade de ações que você detém e o preço médio de cada um dos seus ativos. Vamos lá, vamos até a ficha Bens e Direitos. E aqui você vai clicar em Novo. Clicando em Novo, você vai vir aqui em Participações Societárias, vai buscar aqui Ações. E no caso de serem no Brasil, já traz aqui a localização pré-preenchida. Próximo passo, CNPJ da sua ação. Gustavo, eu não sei o meu CNPJ. Muito simples, vamos fazer juntos aqui também. A gente vai até o Google e vai digitar CNPJ, PRIO, 3 e RPF. Tão simples quanto isso. A AI já vai nos ajudar e vai trazer aqui o CNPJ para a declaração. Você vem aqui, vai colar o CNPJ e vai fazer a discriminação. O que é a discriminação? A quantidade de ações e o preço médio que você tem. Então, no caso aqui, eu sempre coloco 100 ações de PRIO 3 com preço médio de... E o seu preço médio? No meu caso aqui, sei lá, vou chutar alguma coisa, a gente já vai ver o preço médio, R$ 38,00. Então, aqui no caso, elas vão ser negociadas na Bolsa. O código de negociação dessa ação é PRIO 3. A situação em 2024, ou seja, quanto você tinha em 2024 dessas ações, e a situação em 2025 no fechamento do ano. Então, bora lá juntos, nós vamos calcular aqui o preço médio, caso você tenha, ótimo, só preencher, e vamos calcular quanto a gente tinha em 2024 e quanto nós tínhamos em 31 de dezembro de 2025. Para isso, nós vamos ir lá no SEI, vamos voltar lá no site da B3, vamos ir até Extratos, Negociações, e aqui importante, você vai ter que fazer o filtro desde o momento que você começou a investir. No meu caso aqui, a gente está falando da carteira da minha filha, 2024, setembro. Caso você não saiba exatamente, peque pelo excesso, coloque uma data anterior, aqui você tem a certeza, e coloca aqui, e a data final. Então, data final que eu estou buscando nesse caso é dezembro de 2025. Então, a gente vai filtrar aqui. Ela vai trazer todas as suas compras de fundos imobiliários e ações, então esse material aqui já vai servir para fundos imobiliários também. E você vai fazer o download em Excel. Vale a pena você conferir aqui, ó, 1º de setembro de 2024, 31 de 2 de 2025. Beleza, tá certinho. Vamos lá, aqui ela trouxe as minhas compras. E agora eu gosto de trabalhar com Excel, você aí dá seus pulos, você pode baixar o PDF e fazer isso manual também. Mas a forma mais fácil de fazer, que eu considero, é você selecionar todos os dados, vir em inserir e colocar aqui uma tabela dinâmica. Você coloca aqui uma nova tabela e nós vamos selecionar aqui, vamos botar um filtro por data do negócio e nós vamos colocar aqui o código da negociação, a quantidade, e aqui precisa estar em somatória da quantidade, atenção a isso, e o valor total que você pagou por isso, então a soma do valor total. Vamos no caso de PRIO aqui, então a gente vai, e aqui é só por uma questão do meu computador que está esquisito, eu vou copiar e colar essa tabela aqui do lado, vou colocar aqui Trigger, quantidade, valor. Então a gente tem aqui a mesma informação que está aqui, eu vou dividir um pelo outro. Então você concorda aqui se eu dividir o valor total das minhas aquisições pela quantidade total de ações que eu detenho, eu tenho meu preço médio? Estamos de acordo? Beleza, para fazer isso é muito simples, então a fórmula aqui é igual esse carinha aqui dividido por esse carinha aqui. Então aqui eu tenho o meu preço médio de todas as minhas ações e fundos imobiliários. Algo importante aqui para você levar em consideração, caso você pague corretagem, você pode descontar o valor total das corretagens que você pagou do valor total da somatória. Ou seja, eu gastei R$20 com corretagem.
Eu poderia botar aqui o valor total menos 20. Esses 20 reais você pode descontar do seu preço médio, tá bom? Então ficaria 20 reais nesse caso aqui, tá? Vou desfazer porque eu invisto em corretora que não tem taxa de corretagem. O nosso preço médio de PRIO, então, é R$ 37,53. Eu volto lá no programinha e coloco aqui, ó, 37,53. Fechou? Não, porque eu preciso saber quanto que eu tinha em 2024 e quanto que eu tinha em 2025. Muito simples, por isso que eu gosto dessa maneira aqui. O Excel te possibilita fazer isso, você filtra as datas. Nesse caso aqui, eu vou escrever 2024 e vou selecionar todos os de 2024. Então, no caso de PRIO aqui, em 2024, eu detinha os 878,64, 878,64. E em 2025, como eu não vendi nenhuma ação, eu pego aqui o valor total, 3.752,80. 3.782,50. Beleza, estão declaradas suas ações de PRIO aqui. Ponto importante é que sempre considere o seu preço médio no momento de fazer a declaração de imposto de renda. Aqui a gente está considerando o preço médio. Estamos de acordo? Vamos dar OK e pronto, nós temos aqui as ações da PRIO declaradas. Só um adendo para ficar mais fácil de controlar, até eu gosto de botar aqui PRIO 3, 100 ações de PRIO com preço médio de 37,53. Você vai ter que fazer esse passo a passo aqui em bens e direitos para todas as suas ações. Mas, Gustavo, e no caso de ter dividendos e juros sobre o capital próprio, como que eu faço? Vamos buscar essa informação aqui também. Então, nós vamos aqui em movimentação. Para isso, você só vai precisar declarar as movimentações de 2025, porque a gente está declarando quanto nós recebemos no ano fiscal 2025. Então, em movimentações, nós vamos filtrar por 1º de janeiro de 2025, então 2025, 1º de janeiro, e 31 de dezembro de 2025 também. Aqui, nesse momento, eu estou procurando os proventos recebidos, então posso desmarcar as demais opções aqui e filtrar. Da mesma forma, a gente vai fazer o download disso aqui em Excel e a gente vai buscar os dividendos e juros sobre capital próprio recebidos. No Excel mesmo aqui, a gente pode filtrar, vamos filtrar, num primeiro momento, juros sobre capital próprio. Então, a gente pode ver aqui que em 2025 eu recebi juros sobre capital próprio do Banco do Brasil e SLC Agrícola. Nós vamos aqui no final e a gente pode fazer a somatória de cada um deles aqui e fazer a declaração. Vamos fazer aqui o passo a passo no caso do Banco do Brasil. Então, Banco do Brasil, a gente está falando aqui dessas últimas linhas, dessas últimas 4 linhas. Eu seleciono aqui e, como a gente pode ver aqui, a somatória de juros sobre capital próprio do Banco do Brasil foi de 8,86. Voltamos para o nosso querido aplicativo do IRPF 2026. Juros sobre o capital próprio são sujeitos à tributação, então é importante clicar nessa aba aqui, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva. Eu vou colocar aqui tipo de rendimento, ó, juros sobre o capital próprio. Você vai precisar colocar o CNPJ da fonte pagadora e o nome, no caso aqui Banco do Brasil, e o valor. Fazendo de maneira muito rápida, vamos lá para o Google outra vez. CNPJ BBSA3, que é o ticker do Banco do Brasil, para imposto de renda. Aqui nós já temos o CNPJ do Banco do Brasil. Bonito CNPJ, hein? Aqui a gente vai colocar o nome certinho também. Então, Banco do Brasil, Sociedade Anônima. Vamos copiar aqui. E vamos colocar o valor, que era de 8,86. Juros sobre o capital próprio declarados para Banco do Brasil. Agora, dividendos. Dividendos a gente vai declarar em outra ficha. Então, agora a gente vai filtrar aqui sobre dividendos. Dividendos eu recebi somente da SLC Agrícola. Legal que dá para fazer algo bem dinâmico aqui. Então a gente vai vir até a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Até agora o governo não nos taxou em dividendos. Espero que o Haddad não veja esse vídeo, para não dar ideia, né? Então a gente vem novo aqui e vai colocar lucros e dividendos recebidos. Da mesma forma, CNPJ e nome da fonte pagadora. Vamos no Google e vamos mudar aqui para SLC. Vamos pegar aqui o CNPJ da SLC. Vamos colar. Vamos pegar o nome SLC Agrícola, SA. E vamos lá no nosso querido Excel buscar aqui que a gente recebeu 54,21. Maravilha, declaramos bens e direitos, declaramos JCP e declaramos dividendos. Estamos prontos?
De maneira geral, sim, mas caso você tenha feito aluguel de ações, você também precisa declarar os rendimentos recebidos no aluguel de ações. Vamos buscar essa informação também para você saber como declarar o aluguel da ação e sair daqui sem nenhuma possibilidade de ter problema com a Receita Federal. Para buscar essa informação, a gente vai voltar para o nosso querido SEI, vai marcar aqui também o ano de 2025 apenas. Vamos lá, 1º de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025. E boa, estamos filtrando aqui, a gente vai marcar reembolso, outros e transferências. Primeiro de janeiro de 2025 até a data final, 31 de dezembro de 2025. E vamos filtrar e vamos baixar a informação também. Abrimos aqui o nosso querido Excel e a gente vai ter que fazer esse passo ação por ação. Eu peguei aqui SLC para explicar para vocês. Então, no caso de SLC, nós tivemos todos esses empréstimos ao longo de 2025. Eu vou fazer aqui a somatória desse valor. Nós temos aqui 33,33 no total. Esse também é um rendimento sujeito à tributação exclusiva e definitiva. Você vai vir novo aqui, vai selecionar outros, vai colocar aqui o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e vai colocar aqui aluguel de ações da SLC 3 ao longo de 2025. 33,33 e ok, pronto, está declarado aqui o aluguel das suas ações também. Mais uma etapa concluída. Seguindo aqui, vamos com os fundos imobiliários. Então também a gente precisa começar pela ficha de bens e direitos. Então nós vamos aqui em novo. O grupo aqui vai ser o grupo 07 de fundos, e aqui nós vamos marcar fundo de investimento imobiliário. O próximo passo a gente fazer aqui é o preenchimento do CNPJ do fundo e da discriminação. Então a gente volta lá para o nosso amigo Google e vai buscar aqui CNPJ, no caso aqui eu vou botar BTLG11, para imposto de renda. Então aqui já traz o CNPJ do fundo, vamos preencher aqui o CNPJ e aqui você precisa fazer na discriminação a mesma coisa que você fez em ações. Então vamos botar aqui BTLG11, no caso aqui 10 cotas do fundo imobiliário. Eu gosto de pegar o nome certinho aqui, então eu coloco do fundo imobiliário BTG Pactual Logística ao preço médio de R$100. A mesma forma, a gente vai lá no Excel buscar o nosso preço médio. Lembrando que o preço médio é calculado dividindo o valor total de todas as aquisições no período pela quantidade total de cotas que você comprou, nesse caso aqui 374 dividido por 4, que dá esses 93,72. 93,72. Aqui eu vi também que a gente tem 4 cotas, já vou ajustar. Então, negociados na bolsa sim, e da mesma forma, preencher aqui BTLG11 e a situação que nós tínhamos em 2024 e 2025. Aqui já está filtrado para 2024, lembra que a gente já fez isso. Então, 2024 tinha 2 cotas, no total de 185,51, preço médio. 185,51. E em 2024 eu tinha esses R$ 374,91 nesse fundo. Aqui eu já posso dar um OK. Legal que na própria ficha aqui do fundo, se você quiser também, você pode ir direto para informar os rendimentos. Nesse caso, fundos imobiliários, o rendimento também é isento e nós vamos para lá. Então aqui ele já traz pré-preenchido as informações, ou seja, tem o benefício de que ele já entende que você está fazendo a declaração para aquele bem de direito que você acabou de declarar. O nome da fonte pagadora, então BTG Pactual Logística FI. E o valor que você recebeu ao longo de 2025. Nós também, pelos filtros que nós tivemos aqui, já temos isso aqui calculado, então a gente vai buscar aqui pelo produto BTGLG11, e aqui nós temos o rendimento desse fundo imobiliário, que a gente pode ver todos os meses bonitinho de 2025. Aqui a somatória dos valores recebidos. Então, ao longo de 2025, nós recebemos 35,43 desse fundo imobiliário. 35,43, ok. Maravilha, temos aqui completa a declaração do fundo imobiliário. Você precisa repetir esse processo para todos os fundos imobiliários da sua carteira.
Maravilha? Ponto importantíssimo para você, investidor que fez vendas de fundo imobiliário em algum momento de 2025 com prejuízo. Não se esqueça de preencher isso para usar como benefício futuro, para você pagar menos imposto. Gustavo, como que eu faço isso? É extremamente simples. Nós vamos buscar aqui a ficha de renda variável. Aqui, ó, operações em FIIs ou FIAGRO. Então aqui essa ficha ela é extremamente simples, mas extremamente valiosa. Aqui nós colocamos o resultado líquido do mês. Então, um exemplo aqui hipotético. Em janeiro eu não vendi fundos imobiliários, então eu deixo como zero. E aqui em fevereiro eu coloquei um exemplo que eu tive R$150 de prejuízo na venda. Então você vem aqui e vai atualizar para menos 150 no resultado líquido no mês. Vamos dizer que em março eu também vendi com R$50 de prejuízo. Então aqui ó, você teve 50 prejuízos líquidos no mês de março. E olha que bacana, o próprio aplicativo aqui já traz quanto de crédito você tem para vender com lucro. Ou seja, se você vender até R$200, que são a somatória desses dois valores de lucro, você não precisa pagar DARF. Caso contrário, fundo imobiliário, você teve R$1 de lucro, você precisa pagar uma DARF. Então isso aqui é extremamente importante, caso você tenha fundos aí no negativo, você pode ser inteligente e utilizar isso a seu favor. Então aqui mais um exemplo, eu vendi em maio e eu tive dos R$200 de lucro, então eu boto aqui positivo, você pode ver que eu não tenho mais nenhum benefício fiscal. Caso eu venda de novo em junho com R$20 de lucro, você pode ver aqui ó, os R$20 já começam a ser calculados para pagamento de imposto e eu estou devendo R$4 de imposto. Isso aqui você deveria fazer o pagamento da DARF no mês de junho. Sendo assim, é super importante você fazer esse controle e usar isso a seu benefício. Seguindo agora, vamos para a renda fixa. Renda fixa, nós vamos também ter que começar a declaração a partir dos bens e direitos. E aqui, necessariamente, você vai precisar da declaração de suporte da sua corretora. Eu já tenho aqui a declaração da Rico, então nós vamos utilizar ela como base. Como você pode ver aqui, eu tenho basicamente dois investimentos de renda fixa, um que é um fundo de investimento e outro que é o Tesouro Direto. Então vamos lá, vamos começar. O bacana é que aqui ó, eles já trazem também o CNPJ e o nome para declaração. Vamos começar. A gente vai vir aqui em novo, nós vamos selecionar aqui aplicações e investimentos. No meu caso, que eu só tenho Tesouro Direto, eu vou selecionar aqui ó, títulos públicos e privados sujeitos à tributação. O CNPJ, que já está aqui na declaração, eu vou copiar e vou colar. E a discriminação. Eu gosto de colocar aqui na discriminação fundos de investimentos na corretora Rico, Trend DI, que é o fundo que eu sei que está investido isso aqui. Você pode entrar na sua corretora e buscar uma descrição melhor, tá? Eu sugiro que você o faça. Situação em 2024, já traz aqui R$280. E situação em 2025, 1.594,25. 1.594,25. Maravilha, só que esse fundo aqui ele me trouxe rendimentos. Então eu preciso declarar o rendimento conforme está aqui. Então eu vou declarar o rendimento de 122,19. Eu venho aqui no caso informar rendimento exclusivo, ele já traz aqui todos os detalhes, conforme você pode ver que eu estou declarando o rendimento do fundo que eu acabei de declarar lá como bem de direito. Eu boto aqui a fonte pagadora e o valor, 122,19. Maravilha, voltei lá, tudo certo, ok. Declarado esse fundo DI. Vamos fazer a mesma coisa para o Tesouro Direto e para os demais fundos que você tiver. A diferença única para sua atenção, que você quando tiver LCI, LCA ou alguma outra letra de crédito aí que tenha isenção, você vai fazer a mesma coisa, só que aqui a gente vai declarar de outra maneira. Então, aplicações e investimentos, e aqui o enquadramento vai ser título isento de tributação. Então, você vem aqui até tem quais são, ó, LCI, LCA, LCD, CRI, CRA, LIG, debêntures de infraestrutura e outros. Então, aqui as debêntures incentivadas e tudo mais, você pode declarar dessa maneira. Da mesma forma, nesse relatório aqui teria a informação, então você declararia, e aqui o bacana é que conforme você pode ver aqui embaixo, ele é um rendimento isento. Então, você vai lá e vai fazer a declaração do rendimento isento. Beleza? Cobrimos renda fixa também. Última parte aqui, muito rápida também, criptomoedas. Criptomoedas também você vai precisar declarar. Então, em criptos também a gente vai vir aqui em bens e direitos. A gente vai declarar um novo bem de direito. A gente vai colocar aqui como criptoativos
o código do seu criptoativo. Então, Bitcoin tem uma separada, a gente tem algumas outras criptomoedas também mapeadas aqui, que é o caso de Ether, Ripple, Bitcoin Cash e Litecoin. Temos também algumas stablecoins aqui já especificadas. Caso você tiver essas em específico, você seleciona esse enquadramento. Temos aqui também para NFTs. E pelo final a gente tem os outros criptoativos, que é o caso você tiver aí outras criptomoedas, as shitcoins. Não, brincadeira, não necessariamente. Tem muita cripto aí que eu acho que é interessante que pode se enquadrar aqui, tá? Então você vai colocar aqui outros criptoativos também, você vai ter que fazer a discriminação disso aqui. Para especificar de maneira mais fácil aqui, vamos selecionar então o Bitcoin. Então aqui você precisa selecionar se é autocustodiante ou não. No caso sim, caso você tenha uma carteira física, né, você marca como sim. E caso não, você precisa colocar o CNPJ da sua corretora, da custodiante. Aqui, sei lá, as corretoras do Brasil. Caso isso esteja no exterior, você precisa selecionar aqui também. No caso, imagino que a grande parte esteja nos Estados Unidos da América. Você tem que selecionar é autocustodiante sim ou não, e fazer aqui a discriminação. Aqui embaixo, também você tem que colocar a situação 2024, caso você já tinha, e a situação de 2025, caso você tenha mais compras. Aqui também é importante, preço médio, no momento da compra, tá? Você também pode registrar o rendimento ou perda e se você pagou imposto no exterior sobre esse cripto. Aqui tem uma explicação, caso você precise de mais informações, tá? Mas as regras gerais para cripto são, caso você tenha vendido mais de 35 mil reais em um mês, você precisa pagar 15% sobre o ganho. E aqui não importa quanto você ganhou. Se você ganhou R$1, você vai precisar pagar 15 centavos para o governo. É o nosso sócio que sempre quer a mordidinha dele, né? Não importa quanto que você teve de prejuízo nas outras. Caso você tenha tido lucro no mês, lucro líquido no mês, você precisa pagar a DARF. Então, utilize isso com inteligência também. Bom, com isso nós cobrimos aqui os principais investimentos que você precisa declarar no imposto de renda desse ano. Caso você tenha alguma dúvida, deixe seu comentário abaixo, eu vou tentar te ajudar, eu vou tentar te responder. E caso faltou alguma coisa, me avisa também que eu tento gravar um vídeo de apoio a esse vídeo principal aqui. Beleza? Bom, galera, agora muito rapidamente os principais erros para você ter em consideração e não cometer na hora da declaração. Primeiro, não é porque o rendimento é isento que ele não precisa ser declarado. Então você precisa declarar isso ano a ano de maneira muito assertiva para não ter problemas lá na frente. Então, mesmo rendimentos isentos precisam ser declarados. Segundo, você declarar o preço com marcação a mercado, ou seja, utilizar a cotação da ação no último dia do ano. Não, você precisa declarar o seu custo médio. É isso que importa para o momento de você fazer uma venda lá na frente e aferir o imposto sobre isso. Então, atenção, tudo aqui é preço médio, não tem marcação a mercado. Terceiro, não ignore prejuízo para seu benefício. Caso você tenha vendido algum fundo imobiliário, alguma cripto, ou alguma ação com prejuízo no mês, utilize isso a seu favor para pagar menos imposto. Então isso requer atenção mês a mês, não necessariamente só na declaração. Utilize isso a seu favor. E fundos imobiliários de maneira mais explícita, caso você tenha prejuízos ao longo de 2025, lembre de declarar. Você pode utilizar isso pelos próximos 5, 10 anos. Não sei qual que é o período, mas hoje não tem um limite. Então, seus fundos imobiliários vendidos com prejuízo no ano passado, declare que isso vai ser útil para você lá na frente. Outro ponto que eu sugiro para você, não confie apenas na corretora. Faça a verificação no SEI, que eu ensinei a você como buscar os seus dados, tá? Então, faça isso, é uma sugestão pessoal minha também. E por último, esquecer de declarar cripto. Lá na frente você pode ter problemas, então não esqueça de declarar essas criptomoedas aí, porque é fundamental. Lá na frente eu acho que o cerco vai se fechar mais ainda e muito disso aqui vai ser automatizado. Não vai ter maneira de fugir, então uma recomendação nesse sentido também. Esses são erros que parecem bestas, mas muito comuns, então, mais uma vez, é um momento de bastante atenção. Declarar imposto de renda é o básico, mas o que realmente faz diferença no longo prazo é você entender sobre investimentos e ter uma compreensão sobre onde você está colocando seu dinheiro. Aqui no canal eu falo exatamente sobre isso, sobre investimentos, sobre estratégias e negócios. Eu te convido para deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nada disso. Se você quiser investir melhor e não apenas declarar, eu sugiro que você assista esse vídeo ou essa playlist aqui, que é o link da playlist onde eu venho aqui investir todos os meses o dinheiro da minha filha para formar uma carteira previdenciária para ela. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.